Querido amigo Flávio, tem uma pergunta altamente infantil, me perdoe. Aqui há um trocadilho, uma brincadeira. Essa pergunta é feita pelo meu amigo esse que já inclusive se manifestou no Raciocínios Espíritas, Ricardo Dib. Quando o bebê desencarna, ele permanece pelo menos durante um tempo na forma de bebê no plano espiritual? Sei de casos de crianças crescidas, mas nunca vi referência a bebês, nem na literatura que li e nem na minha experiência no trabalho mediúnico. Essa questão é uma questão interessante. Antes de falar sobre o bebê especificamente, eu vou falar até sobre as crianças que ele colocou aqui, que inclusive tem relatos de crianças mais crescidas e tudo, mas não de bebê. Mesmo na infância, não é comum, a longo prazo, o indivíduo ficar criança no além, no mundo espiritual. Porque nenhum espírito, a não ser os espíritos muito primitivos e selvagens, são infantis. Mas é o espírito que é infantil e não a forma dele infantil. Não existe espírito de 5 anos de idade que fica 5 anos de idade no além. Ele teve 5 anos no corpo, mas é um espírito multimilenar, que ao desencarnar, a princípio, como quase sempre o espírito ao desencarnar de maneira imediata, ele conserva a impressão e a aparência e a impregnação da última existência, da existência mais recente, e a depender dos seus vínculos com a matéria, essa conservação dessa aparência fica com um tempo maior ou menor, quanto mais elevado, mais ele se desprende da persona da sua última existência, a ponto de abarcar uma realidade acima que transcende aquela aparência e aquelas conceituações, aquelas idiosincrasias da última encarnação, ou seja, aquele jeito, aquela personalidade, aquele ego da última encarnação. Quanto mais atrasado, quanto mais primário, quanto mais apegado, mais ele conserva essa aparência da última existência da qual não consegue facilmente se libertar. Então, mesmo na infância, não é comum a longo prazo o espírito ficar criança, porque a infância é uma necessidade da vida física. É um período de adaptação do espírito ao processo reencarnatório. Tanto é que quando Allan Kardec examina a infância de outros planetas, ele vai receber a informação de que em planetas mais evoluídos, a infância é muito mais curta e a entrada na vida adulta é muito mais rápida. Porque a infância tem uma dupla meta: adaptar o espírito a essa encarnação e ajudar na educação dos pais, que nesse período o indivíduo é mais suscetível, é mais influenciável de boas sugestões e, sobretudo, de bons exemplos na educação. Tanto é que Kardec cita um caso específico de um espírito que, reencarnado em Júpiter, ele tinha 6 meses apenas de vida, de existência, mas tinha uma expressão e uma aparência de um homem de 30 anos já. Porque a infância era mais curta, não havia necessidade. Por quê? Por conta da evolução espiritual daquele planeta. A infância é uma necessidade da encarnação. Não é uma necessidade do mundo espiritual. Só que o espírito tem uma espécie de adaptação ao desencarnar, da mesma forma que teve uma adaptação ao encarnar. Ao encarnar, ele passa pela barriga da mãe, ele passa a engatinhar, aprender a falar, adquirir linguagem, etc. Ao desencarnar, o espírito também se adapta numa espécie de infância, só que é uma adaptação diferente, ele não fica em forma de bebê. Ele fica com a aparência da última existência e vai se liberando dos liames com o corpo físico, o vínculo, porque os casos relatados de criança no além são casos ainda que se conserva na última existência corporal alguma impregnação da qual o espírito a longo prazo vai se liberar. Seja nessa existência, quando ele recobre o patrimônio e pode assumir uma feição mais adulta, inclusive uma feição da sua aparência de adulto se ele tivesse no corpo físico e envelhecesse. Ele pode assumir uma expressão de aparência perispiritual mais velha, se no corpo ele tivesse mais velho, de acordo com aquela forma, com aquela conformação. Ou assumir uma apresentação, uma personagem, uma aparência de uma existência anterior. E quando os pais que ficam no corpo desencarnam, ele pode, para se fazer visível, reconhecido e até sensibilizar e emocionar os pais, assumir a forma perispiritual daquela criança para atender aos pais, para recebê-los, para que os pais reconheçam. Se o espírito é muito apegado à matéria, ele fica mais tempo. E
E em alguns casos pode acontecer, há casos, por exemplo, relatados por André Luiz, né, na colônia, de haver crianças ali em nosso lar, etc. Há uma tradição que diz, segundo Chico Xavier, que Meimei estaria responsável por algumas crianças no educandário em nosso lar, mas a longo prazo o espírito recobra. E se ele é muito apegado à matéria, ele fica ainda conservando isso, e alguns muito apegados reencarnam para diluir essas impressões, para recomeçar em uma outra existência carnal, uma existência corporal, a fim de diluir esses vínculos, essa aparência, essa impregnação da última existência quando ele desencarnou cedo. Mas, via de regra, a longo prazo, o espírito não precisa ficar em forma de criança durante muito tempo, antes mesmo de uma próxima encarnação. O mesmo acontece em relação aos bebês. Eu acho que os bebês têm a ver com esse período, né? Houve uma reencarnação frustrada, uma desencarnação. O espírito pode recobrar uma forma mais adulta, uma aparência. E no caso dos bebês isso facilita mais. Por quê? Porque quanto mais novo, quanto mais próximo da fecundação, menos vinculado e mergulhado na matéria e mais autonomia o espírito tem em relação ao corpo. Lembremos, por exemplo, da gravidez, do primeiro trimestre, o espírito ainda recobra, ainda tem toda a lucidez, via de regra, é claro, toda a lucidez, e à medida que o tempo passa, diz Allan Kardec, ele vai entrando num torpor, Kardec chama de uma perturbação, um torpor onde ele vai mergulhando no fluido denso da matéria, adormecendo para o mundo espiritual, a fim de despertar para o mundo físico. Então ele vai perdendo as lembranças, as reminiscências. Quem leu Segismundo, e o caso de Segismundo na obra Missionários da Luz, vai ver ali um caso genérico examinado por André Luiz. Então, mais claro, se ele é bebê, se ele é muito pequeno ainda, menos vigorosos são os laços do espírito em relação ao corpo. E ao desencarnar, mais fácil se torna recobrar, seja uma aparência de outra encarnação, de uma existência anterior, seja a aparência que o espírito tinha na erraticidade antes de reencarnar. Então, via de regra, ele não fica nessa situação, a não ser que seja uma necessidade evolutiva daquele espírito, para diluir as impregnações, os fluidos, né, ligados à última encarnação, mas quase sempre isso não acontece. Não é da finalidade do mundo espiritual o espírito permanecer em uma forma de bebê. Qual a finalidade disso? Né? Já que ele não é um espírito bebê, é só o corpo que era bebê, no qual ele estava mergulhado, e ele vai se desimpregnando disso. De fato, Dib, não há, que eu conheça, muita referência na literatura mediúnica. Há um caso específico, mas que não se adentra em muita minudência, que, se não me falha a memória, é em Painéis da Obsessão, de Filomeno de Miranda, que narra um acidente de carro envolvendo uma gestante já no final da gravidez, portanto, o bebê já estava totalmente formado na barriga. Houve a desencarnação, e no mundo espiritual houve uma espécie, aqui há um cuidado, uma espécie, aspas, de cesariana. Por que eu estou falando isso? Porque não há, que eu saiba, parto ou gravidez no mundo espiritual. Gravidez e parto tem a ver com fecundação sexual no corpo biológico. Não há reprodução de espíritos no além. Pelo menos em nossa forma de entender. Eu sei que algumas pessoas pensam diferente e alguns autores defendem outra coisa. Mas nós temos o direito aqui de seguir uma outra linha de raciocínio consoante as próprias assertivas da codificação kardeciana. O que aconteceu em Painéis da Obsessão foi uma desencarnação violenta de uma grávida gestante no final da gestação. Portanto, ao desencarnar perispírito, ambos desencarnaram, bebê e mãe, mas como havia o perispírito da gestante, ou da antiga gestante, da mulher, com o perispírito daquele que era o reencarnante, ou candidato à reencarnação, no ventre dela. Perispíritos estavam imantados, ao desencarnarem, os dois ficaram imantados ainda. Então, a chamada cesariana no mundo espiritual foi apenas a desvinculação, a desimantação dos perispíritos que estavam reunidos e vinculados e fixados ali. Naturalmente que Filomeno de Miranda não entra em minudências, mas o bebê, aspas, né, o espírito em forma ali miniaturizada de um feto, é levado para um outro local e mais tarde é tratado, é abordado, né, e inclusive é submetido a determinadas sessões hipnóticas para recuperar a sua forma.
como acontece em sessões mediúnicas, os casos de zoantropia, de licantropia, de alteração perispiritual. Acontece mediúnica em que o espírito está deformado e através da indução hipnológica, recobra a forma perispiritual. Por que eu estou dizendo com todo esse cuidado? Porque às vezes aparecem em nossos trabalhos mediúnicos criança. E quase sempre essas crianças, com algumas exceções, são espíritos zombeteiros. Crianças pedindo doce, Cosme e Damião, Jesus menino que até agora não cresceu, e outros casos de crianças que roubam o tempo da reunião, que coisa séria, para fazer criancice. Que são espíritos zombeteiros que estão se aproveitando ali da ignorância dos médiuns para ficarem nessa zombaria e nessa perturbação. Com exceção dos espíritos ainda em ignorância, que desencarnaram, uma adolescente, uma criança que desencarnou de maneira violenta, ainda está recuperando, e vem, e o médium traduz aquela estilo em forma infantil, e que a gente vê, o doutrinador sabe que o espírito ali está ainda em processo de conscientização da sua desencarnação, conservando ainda a personalidade, a identidade egóica da última existência. Mas com exceção desses casos, espíritos mentores que são crianças devem ser muito bem avaliados, muito bem pensados. Né? Não estou dizendo que não possa haver. Mas não é razoável isso ser de alguma forma defendido como sendo frequente. Se há um ou outro caso de um espírito criança ou com formas infantis, por uma necessidade específica do mentor espiritual se manter em formas infantis, vá lá. Eu até concordo com a possibilidade. Mas daí, isso ser algo frequente, isso ser algo habitual, isso ser algo constante, não me parece ser algo de espírito elevado. E mentor espiritual se traduz por certa elevação espiritual, certa maturidade espiritual. Não quer dizer que seja uma coisa inalcançável, mas os mentores normalmente são mais evoluídos do que eu. Então, muito cuidado, porque alguns de nós estamos sendo enganados por pseudo-crianças nas reuniões mediúnicas que são espíritos zombeteiros. Eu sei que esse tema é um tema polêmico, é um tema que divide opiniões, eu sei que alguns amigos nossos e confrades não pensam dessa forma, mas eu prefiro seguir essa linha de raciocínio fundamentada em alguns autores da literatura mediúnica e doutrinária.